para os meus caminhos. A Bíblia Sagrada, que é um conjunto de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo, livros escritos por 40 pessoas diferentes, 40 homens diferentes, num espaço temporal de mais de 2.400 anos. Mas uma palavra que é antiga, mas uma palavra que é viva. Uma palavra que é antiga, mas extremamente atual, extremamente contemporânea. Uma palavra que fala profundamente ao coração do ser humano, que responde aos anseios da humanidade. Isso porque esse maior best-seller da história universal foi derivado única e exclusivamente da inspiração divina, porque esses 40 homens escreveram sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. E eu lhe convido para que nesta noite nós possamos glorificar ao Senhor da Bíblia, glorificar aquele que nos deixou como legado, como presente, a sua maravilhosa palavra. Hoje estaremos realizando este culto em celebração ao Senhor pelo Dia da Bíblia, mas também estaremos falando a respeito do nascimento de Jesus. Isso porque a mensagem central da Bíblia Sagrada, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo e minha amiga que nos acompanha no culto, na transmissão do culto coletivo desta noite, a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. A mensagem que o Antigo Testamento nos traz é Jesus virá. E a mensagem do Novo Testamento é Jesus já veio e voltará. Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é o personagem principal. É o principal personagem da história bíblica, da narrativa bíblica. Então não tem como nós celebrarmos o Dia da Bíblia e não falarmos da pessoa bendita de Jesus. Não tem como celebrarmos esse momento da Bíblia, do Dia da Bíblia Sagrada, do dia deste livro tão extraordinário, tão maravilhoso, e não falarmos a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do culto coletivo desta noite é: somos gratos por sua palavra, somos fortalecidos por tua palavra, somos guiados por tua palavra. Você que é membro da Getsemane, você recebeu ontem, teve acesso ontem ao informe Getsemane, que já chegou neste final de semana, a sua 20ª edição. Aí é só você abrir o arquivo do informe Getsemane, que consta, além da pastoral deste domingo, os avisos da semana, a relação dos aniversariantes do mês de dezembro, também você vai encontrar a ordem do culto coletivo deste domingo, desta noite. Então eu lhe convido neste momento a que você possa se reunir com sua família e vamos juntos exaltar e glorificar a este Deus maravilhoso, entoando uma canção como chamada adoração, que é A Tua Palavra Escondi. Agora o Senhor junto conosco. A tua palavra escondi. Cante assim. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
palavra escondi, guardada no meu coração. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons de talento são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Meus dons de talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Deus querido, Deus amado, obrigado pelo presente que o Senhor nos concedeu, que é a tua maravilhosa palavra. Obrigado, Pai Santo, porque é nela que nós encontramos palavra de vida eterna. É nela que encontramos vida, ó Pai amado. Porque a tua palavra, ela produz isso em nós. A tua palavra nos vivifica, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos traz a oportunidade de sermos parecidos contigo e, por conseguinte, menos parecidos com este mundo. Tua palavra. É a tua palavra, ó Pai querido, que nos fortalece. É a tua palavra que serve de bálsamo para os nossos corações feridos. É a tua palavra, ó Deus querido, que sara as nossas feridas. É a tua palavra que nos consola nos momentos mais difíceis e controversos que nós enfrentamos ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada sobre este mundo. A tua palavra, ó Pai. A tua palavra nos aponta a ti. A tua palavra, ó Pai amado, nos aponta a o Deus que nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que cresce nele não tivesse a oportunidade de morte, não viesse perecer, mas que tivesse a oportunidade de vida. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Pai Santo, pelo teu amor. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor, de uma forma extraordinária, sendo o Senhor da história, preparaste, ó Deus querido, tudo para que nós pudéssemos ter acesso à tua palavra agora, no século 21, em pleno ano de 2020. Obrigado pela vida dos homens que tu levantaste ao longo da história para poder escrever cada um dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Obrigado, Pai eterno, porque todos eles foram inspirados por ti. Obrigado, ó Pai, porque cremos que a tua palavra, ela é inerrante. Cremos, ó Deus querido, que toda a Escritura é divinamente inspirada. E, ó Pai Santo, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que estão exarados nas Sagradas Escrituras, compreendendo e entendendo, ó Pai, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pai Santo, obrigado pelos teus filhos e filhas que estão conosco nesta noite, irmanados no mesmo propósito e objetivo, que é glorificar e exaltar o teu nome. Te pedimos, Pai eterno, que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e falhas cometidas por pensamentos, palavras, obras e intenções. Pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados.
Pai querido, Pai santo, te pedimos que este culto coletivo que outrora se inicia seja um culto completamente direcionado e coordenado por Ti. Que cada cântico entoado, que o Senhor venha receber como cheiro suave e agradável. Eu aqui na minha residência, os Teus filhos nas respectivas residências, ó Pai amado, mas todos na Tua maravilhosa presença. Porque não existe coisa melhor, Pai Santo, não existe lugar melhor do que estar na Tua presença. Ser conosco é o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Diga, dê uma palavra de alegria, dê uma palavra de boas-vindas para a pessoa que está do seu lado. É meio estranho, né? Você chegar assim para quem está em casa, a pessoa que está convivendo contigo todos os dias, e falar assim: Deus te abençoe, seja bem-vindo e tudo. Mas nós estamos em curso. Então você vai chegar agora para a pessoa e vai dizer assim: olha, que Deus te abençoe, que Deus ele venha falar profundamente ao seu coração. Abençoe neste momento o seu cônjuge, abençoe neste momento o seu filho, sua filha, abençoe neste momento o seu pai, sua mãe, enfim. Abençoe a pessoa que está neste momento pertinho de você. Abençoe, porque abençoar é um privilégio, é um privilégio extraordinário que nós recebemos das mãos desse Deus tão bom, desse Deus tão maravilhoso. Então vamos agora rapidinho para o momento das comunicações da Igreja em Ação. Logo depois teremos o nosso momento Cantor Cristão, que estaremos entoando o hino 137, Pão da Vida. Então eu lhe convido a você, neste momento, estar acompanhando as comunicações das atividades da igreja para esta semana. Primeiramente, de forma oficial, quero dizer a todos que, graças a Deus, a minha esposa, a irmã Alice, já está de alta, tá? De alta, isso mesmo. Está plenamente curada do Covid-19, já está liberada. Na verdade, ela está liberada desde sexta-feira. Desde sexta-feira, ela está completamente liberada. Quanto a mim e os meus filhos, a nossa liberação deve sair amanhã, tá certo? Estamos só aguardando nossa liberação amanhã, para receber, quando receberemos o último exame, que vai estar nos liberando plenamente para que nós possamos retomar nossas atividades normais. Mas mesmo com a minha liberação, terça-feira o culto ele ainda acontecerá de forma virtual. O culto de terça-feira não acontecerá de forma presencial, tá certo? Terça-feira o culto ainda acontecerá de forma virtual, mas nós estamos vendo a possibilidade de retomarmos com as atividades presenciais ao invés de sexta-feira a partir da próxima quarta-feira. Então nós estamos vendo ainda a possibilidade de retomarmos com as atividades presenciais no templo a partir de quarta-feira e não a partir de sexta-feira, como anteriormente havia sido estabelecido. Também agradecemos a Deus porque a irmã Paula Aquino, que também estava contaminada com o Covid-19, graças a Deus ela também está plenamente curada e já recebeu alta, e louvamos ao Senhor pelo cuidado de Deus na vida tanto da irmã Paula quanto na vida de Alice, que foram os dois membros da nossa igreja que foram acometidos de Covid-19, pelo menos as informações que nós recebemos. Informamos também aos irmãos que no próximo domingo estaremos realizando o culto de forma presencial. Então, no próximo domingo, dia 20, se Jesus não voltar daqui até lá e vida nós tivermos, teremos culto presencial no templo a partir das 7 horas da noite. O mesmo esquema, no dia de sábado, sexta para sábado, será aberta a possibilidade de agendamento para que você possa reservar, colocar o seu nome e assim participar de forma presencial do culto coletivo na nossa igreja. E aqueles que não puderem participar, ou por causa que são pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade, ou algum outro tipo de limitação, ou porque não, se caso nós venhamos
completar as 37 vagas que são destinadas no templo para os cultos presenciais, pode ficar tranquilo que você poderá acompanhar a transmissão do culto através das nossas redes sociais, como nós sempre fazemos. Lembrando que, ao invés de, nós não faremos mais a transmissão ao vivo pelo YouTube, sempre faremos a transmissão ao vivo pelo canal da igreja no Face. Mas o culto gravado, ele estará disponível no canal da igreja no YouTube cerca de meia hora depois do encerramento da interrupção do culto coletivo. Tá certo? Um outro aviso é que no próximo domingo, dia 20, teremos a Assembleia Extraordinária no próprio culto de domingo à noite. Faremos a Assembleia Extraordinária para ouvirmos os candidatos a batismo em profissão de fé. Então, desde já, convoco a igreja para participar dessa Assembleia Extraordinária para ouvirmos os candidatos a batismo em profissão de fé. A Assembleia Extraordinária, o momento da Assembleia Extraordinária acontecerá no decorrer do culto do próximo domingo, dia 20, e caso os candidatos sejam aprovados na sua profissão de fé, eles descerão as águas batismais no domingo seguinte, no último domingo do ano, no dia 27 de dezembro, a partir das 19 horas, na celebração de batismos que acontecerá no templo da nossa igreja. Também informamos que o culto cantado de Natal, que estava previsto anteriormente para acontecer no próximo domingo, dia 20, ele foi transferido, ele foi adiado, postergado para o dia 27. Então, no dia 27, vamos ter uma grande festa, na verdade, uma grande celebração, porque além da celebração de batismos, teremos o culto cantado de Natal, o musical de Natal, com o coral da nossa igreja, e também na ocasião teremos a celebração da Ceia do Senhor, já com os novos membros da nossa igreja recém-batizados. Também informamos que nós não teremos este ano, excepcionalmente o culto de Réveillon, o culto de virada do ano, que é uma tradição da nossa igreja, que sempre acontece no dia 31 de dezembro, de 31 para 1º de janeiro, nós não teremos excepcionalmente, tá certo? Na verdade, já havia uma previsão que nós não teríamos esse culto de Réveillon no templo. A princípio, nós estávamos planejando fazer este culto, se não fosse a pandemia do Covid-19, nós iríamos fazer em uma área externa, iríamos fazer na roça ou em outro ambiente, mas por causa da pandemia do Covid-19, tivemos que o gato, né?
Queridos, nós pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema técnico, mas que já foi plenamente restabelecido. Só para poder recapitular o ponto da comunicação onde nós estávamos, relembrando que, excepcionalmente, nós não teremos a celebração do culto de Réveillon neste ano de 2020, de 20 para 21, o culto do dia 31 de dezembro, em virtude principalmente da questão da pandemia do Covid-19, certo? Então essas são as comunicações das atividades da igreja para esta semana, certo, queridos? Vamos neste momento para o momento cantor cristão. Eu lhe convido a que você abra o seu cantor cristão no hino de número 137. Hino do cantor cristão 137. Hino do cantor cristão 137. Pão da vida. Esse não, Vini. Não é esse não. Vini tá pensando que é o pão da vida de ceia, não é esse não. É aí do 137. Enquanto o Salvador teu livro eu leio, teus olhos vêm abrir, pois quero ver. Enquanto o Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Mais uma vez. Enquanto ó Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Eu lhe convido neste momento a fazer a leitura bíblica. Está no nosso boletim Informe Getsemane, 20ª edição. Aí você pode abrir o arquivo que você recebeu no grupo da igreja, nas redes sociais da igreja ontem. E a leitura bíblica ela está em dois textos. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E no livro de Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, em Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que Deus nos abençoe através da sua rica palavra em nossos corações. Queridos, vocês terão a oportunidade de assistir agora uma breve reflexão feita pelo pastor João Marcos. Pastor João Marcos, ele é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E ele mandou uma mensagem especial para os batistas brasileiros neste dia, que é o dia em que nós celebramos o Dia da Bíblia Sagrada. Então, assista neste momento a palavra do nosso diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos. Hoje é o 2º domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia.
Nós separamos esse dia para celebrar o fato de podermos ter a Bíblia. E eu quero compartilhar com você sobre a importância disto, sobre a importância de termos a Bíblia. Quero ler com você um trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, bastante conhecido, diz assim, João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O primeiro ensinamento que eu tiro deste texto é que precisamos ler continuadamente a palavra. Sim, Jesus Cristo foi claro dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Para ficarmos permanentemente firmes na palavra, precisamos tê-la acessível. Durante muitos séculos, poucos cristãos tiveram acesso à palavra de Deus impressa. Graças às modificações tecnológicas, cada vez mais temos condição de imprimir, de gravar textos bíblicos. Mas ainda assim, há milhões de cristãos que não têm, e com isso não conseguem estar firmes na palavra. De fato, há muitas dificuldades. Repare que Jesus Cristo diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. É uma ideia de continuidade. Normalmente as pessoas conhecem a Jesus Cristo através de testemunhos, através de pessoas que ensinam a palavra de Deus a elas. Mas como as pessoas podem ser ensinadas se não têm acesso à palavra de Deus? Nós estamos trabalhando para resolver isso, traduzindo textos bíblicos. Estamos fazendo isso em diversos lugares do mundo com os nossos missionários e em alianças estratégicas com outras organizações. Nós queremos que as pessoas conheçam toda a Bíblia. É fantástico ver o que Deus tem feito nesta área. Como pessoas têm conseguido produzir boas traduções e como as pessoas têm se alegrado com isso. Permanecer firmes na palavra. É importante também lembrar a você que isso não é apenas para quem não tem, é para quem tem. Eu e você precisamos continuadamente, no cotidiano, ler a palavra de Deus, meditar e crescer com ela. O segundo ensinamento que retiro deste texto diz respeito ao fato de que nós somos aprovados como discípulos quando estamos firmes na palavra. Veja que Jesus diz: verdadeiramente serão meus discípulos. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Qual é a sua relação, não com este livro, mas também com este livro? Você o lê como palavra de Deus? Você o busca como palavra de Deus? Você gasta tempo lendo, meditando? Você valoriza o que é dito? Você tenta aplicar o que aqui está escrito? Você reconhece que isto é autoridade sobre a sua vida? Todos nós precisamos fazer isso que estou dizendo, e eu sou a primeira pessoa a precisar fazer isso. Verdadeiramente somos discípulos quando permanecemos firmes na palavra. Mas imagine você, há muitas heresias em diversos povos, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecem apenas alguns trechos. Mas onde a Bíblia chega, as heresias são afastadas. Onde o conhecimento chega, as heresias são afastadas. E assim as pessoas se tornam verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. Estamos levando a Bíblia inteira para diversos povos. Estamos fazendo com que as igrejas sejam fortalecidas. Isso, de fato, é muito marcante na China e no Irã. Países foco do projeto Bíblias para os Povos. Nós queremos que todas as igrejas chinesas e todas as igrejas no Irã tenham a Bíblia na sua língua. O terceiro ensinamento que retiro desse texto é que a verdade liberta. E a verdade é que a palavra de Deus é o caminho para encontrar Jesus Cristo.
É impossível alguém encontrar Jesus Cristo sem conhecer a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus hoje é revelada pela leitura da Bíblia, pela aplicação da Bíblia, pela proclamação da mensagem que é contida na Bíblia, que é Jesus Cristo. Por isso, neste domingo da Bíblia, desafio você a compartilhar este livro. Compartilhar com pessoas no seu trabalho, na sua família, com a sua vizinhança. Convidar pessoas para lerem a Bíblia junto com você. Convidar as pessoas para participarem de momentos de estudos bíblicos. Mas convido você também a participar da divisão desta palavra, da divisão da verdade com todos os povos. Por isso desafio você a participar da campanha Bíblia para os Povos. Vamos levantar uma grande oferta para que todos os povos tenham Bíblias na sua língua e assim conheçam a Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Bem, acabamos de ouvir, de assistir a palavra do pastor João Marcos, que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, falando do desafio que os batistas brasileiros têm de levar a palavra de Deus para diversos povos e fazer a tradução da Bíblia Sagrada em várias línguas. É um projeto que não é apenas reservado à Junta de Missões Mundiais. A própria Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira também desenvolve projetos semelhantes para poder traduzir a Bíblia Sagrada para diversos idiomas e dialetos indígenas. Quem não lembra do pastor Gunther Krieger, que traduziu a Bíblia para a língua xerente? Pastor Gunther Krieger, que ainda está ativo, ainda está atuando, levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo para o povo xerente. Que nós possamos estar orando ao Senhor, não somente pelas nossas juntas missionárias, pelas nossas agências missionárias, Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais, mas também por outras agências missionárias de outras denominações e de agências interdenominacionais que também têm essa preocupação em traduzir as Sagradas Escrituras para que o maior número possível de homens e mulheres possam ter acesso à palavra de Deus. Neste momento, querido, é o momento que nós estaremos devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele. O nosso momento de dedicação de bens e vidas. E eu lhe convido que, ao som do instrumental, que nós possamos estar dedicando ao Senhor a nossa vida. E que possamos dedicar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado a oportunidade de gerenciar, de cuidar, de administrar, que são os nossos recursos. Aí você pode perguntar, pastor, mas de que forma eu posso fazer a minha contribuição, posso fazer a devolução do meu dízimo e fazer a entrega da minha oferta? Pode fazer de duas formas. Agora, vai aparecer o código em QR Code na parte inferior do seu vídeo, e aí basta você apontar a câmera do seu celular, se você tiver o aplicativo que lê QR Code, aponte a câmera do seu celular para o código que estará aparecendo e aí você será direcionado para o site onde você poderá fazer a contribuição, poderá fazer a sua transferência bancária, fazer o seu depósito para a conta que é administrada pela nossa igreja. Ou se você preferir, você pode entrar em contato com um dos nossos tesoureiros pelo WhatsApp, que também os números do WhatsApp, tanto do primeiro quanto do segundo tesoureiro, ficarão disponíveis na lâmina que aparecerá dentro de instantes no seu vídeo, e aí você poderá chegar e solicitar para que ele possa pegar e ir na sua residência ao longo da semana e pegar o dízimo, a sua contribuição. Ou
você pode depositar diretamente nos dados bancários que aparecerão no seu vídeo. E o que nós solicitamos é que, caso você venha fazer isso, você apenas encaminhe o comprovante de depósito ou de transferência para o WhatsApp do primeiro tesoureiro, do irmão Augusto Aquino, ou do nosso segundo tesoureiro, irmão Leandro Trindade, para que nós possamos fazer a devida contabilização. Estaremos entoando neste momento o hino 295, Tudo Entregarei. E enquanto estivermos fazendo isso, você terá a oportunidade de louvar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. É o momento da dedicação de bens e vidas. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. No livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 5, diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Vamos neste momento glorificar ao Senhor com o hino Teu Reino. Estaremos adorando ao Senhor com esta canção Teu Reino. Depois, Tu és soberano sobre a terra. E aí encerraremos o momento de louvor congregacional com Estrela da Manhã. Os reinos se abalam. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Que se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pude dizer a sua família, a minha família te adora, a minha família te adora. Tem uma canção, queridos, uma canção antiga mesmo, uma canção da minha época de adolescência, que fala a respeito de um Deus que é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vamos cantar essa canção, uma canção antiga, mas que tem verdades contidas, que tem verdades que são extraordinárias para a nossa vida. Vamos adorar o Senhor neste momento. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande leva-me a amar somente a ti. Tu és tremendo,
absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande leva-me a amar somente a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar somente a ti. Tu és tremendo. E para encerrarmos este momento de louvor congregacional, vamos cantar És a Nossa Estrela da Manhã. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus.
Deus querido, Deus amado, nós te louvamos pelo teu imenso amor, nós te louvamos porque nós fomos alcançados pela tua maravilhosa graça que é maior do que o nosso pecado. Nós te louvamos, Pai Santo, porque apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, o Senhor não desistiu da gente. O Senhor tem nos sustentado com a tua mão forte e poderosa. E o que seria de nós se não fosse o teu cuidado? O que seria de nossas vidas se não fosse o teu amor, a tua misericórdia que se renova a cada manhã? Ó Deus Santo, Deus Eterno, é por isso que nós acabamos de declarar que todos os reinos da terra se prostram diante de ti, ó Pai amado, todo joelho se curva diante do Senhor e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Pai Santo, Pai Eterno, te rendemos graças porque o Senhor está presente na nossa vida. Te rendemos graças, ó Pai querido, porque fomos alcançados por Ti. Te rendemos graças, ó Pai, porque a Tua graça, ela tem sido extraordinária, superabundante na nossa vida, Pai Santo. Te agradecemos pelo momento devocional do culto coletivo desta noite, que está momento devocional que acabamos de interromper agora, e agora vamos para a reflexão da Tua palavra. Continue a falar profundamente aos nossos corações. É o que te pedimos, Pai Santo, é o que nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, verso 46 até o verso de número 56. Lucas 1, do 46 até o verso de número 56, que é o Magnificar, o Cântico de Maria. Pode abrir. O Magnificar, que é o Cântico de Maria. Eu queria refletir contigo a respeito dessa linda canção, que é uma das primeiras canções que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, do verso 46 até o verso de número 56. Aí eu te convido a você pegar a sua Bíblia, seja a Bíblia física como essa que eu estou usando neste momento, ou você abra o aplicativo da Bíblia Sagrada no seu smartphone ou tablet, e juntos vamos, neste momento, proceder à leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Que Deus nos abençoe através da sua rica palavra em nossos corações. Através da sua rica palavra em nossos corações. Queridos, se você teve a oportunidade de ouvir o podcast Campos Verdejantes deste domingo, você deve ter observado que eu trabalhei no podcast desta semana a respeito do anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel a Maria. Trabalhei com aquela parte em que Gabriel chama Maria de agraciada. E eu disse no podcast de hoje que a palavra agraciada é uma palavra derivada da expressão graça. E graça significa favor não merecido. E nós, ao longo dos quase 6 minutos do podcast de hoje, nós nos debruçamos a respeito das impossibilidades humanas para que Maria pudesse ter sido escolhida como a mãe do nosso Salvador.
Primeiro porque Maria não era uma princesa, não era uma rainha. E quando a gente pensa com relação à questão de um rei, a primeira coisa que vem na cabeça é de que o rei ele é filho de um outro rei. Sendo que Maria não era princesa, Maria não era rainha, Maria estava noiva de uma pessoa que fazia parte da linhagem real, fazia parte da linhagem de Davi, da casa de Davi, que era José, só que José era um rei sem trono. José, a nação de Israel não era uma nação mais independente, era uma nação que estava sob ocupação estrangeira, estava sob ocupação de uma outra nação, de um outro povo. E fugindo à lógica, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai ter como receptáculo neste mundo, ou seja, como o lugar onde ele vai ser, o ser onde ele vai ser gerado, o ser que vai gestá-lo no ventre materno, é justamente a esposa ou a noiva de um carpinteiro. De um carpinteiro de uma cidade que era considerada uma das cidades mais rejeitadas e desprezadas da Palestina, que era a cidade de Nazaré. Aí eu disse no podcast de hoje de que puxei aquela expressão que Natanael usa quando ele vai falar, quando ele toma conhecimento a respeito de Jesus, e ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí, justamente, uma menina de Nazaré, uma jovem moça de Nazaré, ela é escolhida pelo Senhor dos Senhores, ela é escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para poder ser a mãe do nosso Salvador, para ser a mãe do Messias. Então eu queria lhe convidar neste momento a que você pudesse imaginar, a se colocar, melhor dizendo, no lugar de Maria. Como é que você reagiria, como é que você se sentiria se você tivesse a oportunidade de ouvir a notícia dada pelo anjo? Como é que você se sentiria se você estava lá, uma jovem de 16, 17 anos de idade, que estava noiva, comprometida com um rapaz, com um carpinteiro, que imaginava que a sua vida seria cuidar de uma família e ser mãe, que era o que se esperava das meninas naquela época do primeiro século da era cristã. E você imaginar que agora você acabou de receber a visita de um anjo, e o anjo, preste bem atenção, o anjo não era um ser que aparecia para qualquer pessoa. Quando a gente pega a narrativa bíblica no Antigo Testamento, nós vamos observar que os anjos, eles apareciam e eles conversavam com um número muito restrito de pessoas. Geralmente eram os profetas, que eram considerados os porta-vozes de Deus, a boca de Deus no mundo, ou falavam com os reis, ou com grupos, com pessoas extremamente selecionadas, pessoas que tinham uma forte ligação religiosa. Dificilmente você poderia imaginar um anjo falando com uma mulher. Pode parecer uma questão de preconceito, mas quando você analisa o Antigo Testamento, você vai observar que todas as manifestações angelicais de momentos em que anjos conversaram com os seres humanos foram com pessoas que eram ou profetas, ou eram reis, ou eram líderes religiosos, mas você não conseguia observar um anjo conversando com uma pessoa comum. Então Maria, ela percebeu que aquele momento em que o anjo fala com ela, chega na casa dela, conversa com ela, é um momento demasiadamente extraordinário. Principalmente com a notícia que ele estava dando. Que aquele Messias, que o Salvador do mundo, que o Salvador da humanidade, que havia sido predito pelos profetas, aquele que havia sido anunciado por diversas pessoas, por vários homens ao longo da história, não somente da história hebraica, mas da história mundial, como por exemplo Moisés, por Davi, por Isaías, por Jeremias, por Daniel e tantos outros homens de Deus,
dizendo que Deus mandaria o seu Filho, que Deus mandaria o Salvador para poder colocar um ponto final no problema criado pelo ser humano lá no Éden, quando o homem deliberadamente escolheu desobedecer a Deus. Maria não poderia imaginar que ela havia sido escolhida para poder ser a mãe do Messias. Então eu quero que você pense neste momento como é que estava o coração de Maria. Como é que estava a cabeça de Maria diante de tantas informações. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela, uma jovem de 16 anos, da cidade de Nazaré, de uma região periférica de Israel, noiva de um carpinteiro, uma mulher comum, para que foi escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para poder ser a mãe do Emanuel, do Deus conosco. E de acordo com a Bíblia Sagrada, você pode chegar a analisar o texto de Lucas capítulo 1. Você vai ver que Maria ela ficou preocupada, porque ela estava noiva, mas ainda não havia consumado o casamento. O noivado naquela época, meu querido irmão, minha querida irmã, era uma cerimônia que tinha um valor legal, um valor jurídico. Ao contrário, por exemplo, dos nossos dias, em que o noivado é um termo de compromisso, mas que não gera uma responsabilidade jurídica, não gera uma responsabilidade legal entre os contraentes. Naquela época, o noivado ele era considerado um rito de compromisso, um pacto, uma aliança que estava sendo firmada entre um homem e uma mulher, que era o equivalente ao casamento. Ainda não tinha sido feita a consumação do casamento através do ato íntimo, mas eram considerados aos olhos da sociedade como se casados fossem. E Maria sabia de que ela ainda não tinha tido a consumação do casamento. E aí veio a preocupação: como é que isso vai acontecer se eu não conheço o varão? E aí vem a palavra de Gabriel dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com tua sombra, porque o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. E aí, depois que ela chega e ouve essa declaração, ela se rende ao nosso Deus, se rende à vontade do Todo-Poderoso e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E é neste momento de rendição, de completa entrega, mesmo sabendo das adversidades que ela poderia enfrentar, talvez, e tão somente talvez, incompreensão de José. Como é que José iria entender de que a barriga dela, que estaria crescendo dentro de alguns meses, que o bebê que ela estava gerando era um bebê que não era dele, não era de José, não era fruto de um relacionamento íntimo de Maria com José? Como é que ele poderia entender de que aquela criança que estava sendo gestada no ventre de Maria era obra miraculosa do Espírito Santo? Ela sabia que ela corria o risco de ser apedrejada. Ela sabia que ela corria o risco de ser abandonada pelo marido. Ela sabia que ela corria o risco de sofrer as diversas intempéries por parte da sociedade. Mas naquele momento, Maria, ela se rende ao Senhor e na confiança plena de que o Senhor estava, como sempre esteve, na condução da história. E é nessa condução da história que é retratada no Cântico de Maria, no Magnificat, quando ela demonstra quão grato e maravilhoso estava o coração dela. E nela encontramos, nessa canção nós vamos encontrar a exaltação que Maria faz, a misericórdia, a onipotência e a fidelidade de Deus para com o seu povo. E aí, do verso 46 até o verso 49, meu querido, a gente vai encontrar Maria destacando a soberana intervenção do Senhor na história. Me chama a atenção que no verso 49, ela chega e declara que o nosso Deus, ele é poderoso
e santo. Que o nosso Deus, no verso 50, ele é misericordioso. E aí do verso 51 até o verso 55, ela declara o nosso Deus como Deus justo e fiel. E o fato do nosso Deus escolher não uma mulher rica, mas uma mulher pobre, não uma mulher da cidade de Jerusalém, mas uma mulher de uma cidade periférica como Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O fato do nosso Deus, ele ter escolhido não uma rainha, mas uma jovem, uma garota, uma menina de 16 anos, para poder ser a mãe do Messias, nos mostra que o nosso Deus, ele é plena e totalmente soberano. Tanto é que o termo, que a palavra que Maria usa, a expressão que Maria usa no cântico é que o termo poderoso tem a conotação de déspota, de absoluto. Pastor, como assim? Conotação de déspota, de absoluto. Se você teve a oportunidade, você deve lembrar um pouco das aulas de história, você deve ter estudado o período chamado absolutismo monárquico. E o absolutismo monárquico foi uma fase, era uma teoria na qual o rei ele tinha todo o poder e ele não tinha nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade de prestar conta dos seus atos absolutamente a ninguém. Porque o poder dele, a crença que existia é de que o poder dele vinha diretamente de Deus. É a chamada teoria do direito divino dos reis. No caso, quando Maria chama Deus de poderoso, ela está dizendo que o nosso Deus ele é absoluto. Ele não precisa prestar conta dos seus atos absolutamente a ninguém. Ele não precisa chegar e dar qualquer tipo de justificativa com relação às escolhas que ele faz, porque ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que não depende de nada e de ninguém. Deus não precisa, meu querido, fazer acordo com ninguém. Ele é livre e soberano para agir como quer, da forma como ele quer e da forma como ele bem entende e bem pretende. É isso que Maria está dizendo. Maria, no seu cântico, ela está declarando que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para poder estabelecer planos. E ninguém terá condições no universo de impedir o agir e o livre curso do nosso Deus. Segundo, Maria destaca o poder de Deus para invadir a história e virar a mesa, invertendo assim os valores deste mundo. Versículo 51 até o verso 53 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Deus ele entra na história não pelos palácios dos governantes. É interessante que, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, e eu ressaltei isso no Campos Verdejantes de hoje, de que o Rei dos Reis ele viria em um palácio, como Herodes imaginava, quando os magos do Oriente chegaram para poder falar a respeito, foram para Jerusalém para poder saber onde é que estava nascendo, onde tinha nascido o novo rei, onde é que tinha nascido o Rei dos Reis. E os magos eles foram para Jerusalém porque Jerusalém era a capital de Israel. Então eles imaginavam que o rei teria nascido no palácio. Só que na verdade, o nosso Deus, quando ele se encarna e passa a viver entre nós, ele não escolhe um palácio. Ele escolhe uma estrebaria. Ele não escolhe um berço de ouro, mas um berço que vai ser utilizado para ser colocado o menino recém-nascido, o menino Deus, seria justamente uma manjedoura. Jesus, ele simplesmente, quando ele entra na história, ele faz profundas inversões que se pode imaginar, deixando todo mundo com gosto de surpresa, completamente espantados, totalmente espantados. Ele faz uma verdadeira revolução política, econômica, social, moral e espiritual. Maria, ela se lembra de como Deus ele derrubou Faraó, como Deus ele derrubou os cananeus, como Deus ele derrotou Senecaribe, como Deus ele derrotou Amã, como Deus derrotou Belsazar, como Deus ele derrotou os filisteus ao
ao longo da história, quando ela chega e faz analogia com relação ao povo de Israel. Ao longo da história hebraica, nós percebemos que o nosso Deus, ele subverte a ordem, entre aspas, natural das coisas, em que o forte prevalece sobre o mais fraco, em que o rico prevalece sobre o mais pobre. E aí nós observamos que o nosso Deus, para fazer cumprir a sua palavra e o seu amor, ele faz coisas extraordinárias, como abrir o mar para que o povo de Israel pudesse atravessar em pés enxutos, como fazer descer maná do céu para poder alimentar o povo no meio do deserto, como retirar a água da rocha para poder dessedentar o seu povo, como transformar a água que era amarga em doce na região de Mara, como fazer o sol, o relógio de sol, retroceder para poder mostrar ao seu servo que o amava, e como deixar os céus para poder vir a este mundo, assumindo a forma humana, assumindo a culpa que era minha e que era sua, para nos dar a oportunidade de vida e de salvação. É esse Deus que Maria glorifica na canção. Terceiro, Maria destaca sua profunda necessidade de Deus. Está lá nos versos de número 46 a 49. Ela reconhece a sua necessidade de salvação e chama Deus de seu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É interessante que Maria, em nenhum momento, ela se coloca como uma pessoa a ser exaltada, uma pessoa a ser venerada, uma pessoa a ser glorificada, ou que se coloca no mesmo patamar de Deus. Pelo contrário, Maria, ela reconhece que ela é apenas e tão somente apenas um instrumento para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ela reconhece que, apesar dela agora ter a oportunidade de gestar, de gerar, através do Espírito Santo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela era tão pecadora quanto você e eu. Tão pecadora quanto eu e você. E é isso que também nós devemos reconhecer, queridos. Reconhecer que nós não merecemos ser salvos. Nós temos que reconhecer que não merecemos ter o perdão nem o amor de Deus. O fato do caminho para o nosso Deus estar aberto, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não decorre dos nossos merecimentos. Isso não decorre porque nós somos dignos. Pelo contrário, como Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, isso decorre da graça de Deus. Pela graça que sois salvos. É um favor não merecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E é isso que Maria deixa bem claro na sua canção. Ela reconhece que o sentido da vida dela é exaltar e glorificar a Deus. Não através apenas de canções, mas através de todo o seu viver. Lucas capítulo 1, verso de número 46. E ela reconhece que a partir da sua ação, da sua atitude, várias gerações que se seguiriam as consideraria como bem-aventurada. Não por qualquer tipo de poder ou graça que Maria pudesse ter, mas pelo fato de que ela se colocou à disposição do Deus Todo-Poderoso. E por último, Maria destaca o que Deus fez por ela e por todos nós. No verso 47 nos mostra que Deus a
salvou. No verso 48, ela chega e declara que Deus a escolheu para ser a mãe do Messias. Que no verso 49, ela declara que Deus ele usou o seu poder em favor dela. E depois de mencionar o que Deus havia feito em favor dela, Maria, ela traz a memória de que Deus havia feito em favor do seu povo. Todos nós recebemos a misericórdia de Deus. Todos nós recebemos o socorro do Senhor. E aí ela cita 2 grupos que vão ser alcançados por essa misericórdia, que é justamente os humildes e os famintos. Quando Deus ele chega e abate os exaltados para que possa cuidar dos humildes e retira os bens dos ricos para dar para os famintos, dizendo que este Deus é um Deus que exerce misericórdia, é um Deus que se compadece, é um Deus que se identifica com os seres criados. É esse Emanuel, é esse Deus que deixa a adoração celestial para vir a este mundo, para poder viver entre nós e em nós. Um Deus que se identifica com a nossa dor, que se identifica com a nossa miséria, que se identifica com as nossas limitações e que se entrega para que eu e você possamos ter a oportunidade de nova vida e vida em abundância. Eu concluo o sermão desta noite, deste domingo, falando algumas coisas para você, querido. Exaltemos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Portanto, Ele é o único digno de receber todo culto, todo louvor, toda adoração, toda celebração e toda reverência. Quando nós contemplamos os atos do Senhor ao longo da história e percebemos que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando imaginamos que os eventos que nos ocorrem, eles discorrem de forma aleatória, de forma que muitas vezes foge à nossa compreensão, somos sem dúvida impelidos a adorar ao Senhor. Porque nós entendemos que nos momentos macros e nos momentos micros da nossa vida, nos momentos mais relevantes e nos momentos que nós imaginamos ser os mais insignificantes, temos as digitais indeléveis, impagáveis de Deus ao longo da nossa história. Quando percebemos, querido, que o seu poder nos produz vida e que Nazaré, Belém, Manjedoura, Estrebaria, Jordão, Deserto, Getsêmani e Calvário foram as sinalizações da dimensão do seu amor por nós, nós somos impelidos, nós somos instigados a nos rendermos diante da soberania divina e agirmos da mesma forma como Maria agiu. E aí você diz, de que forma, pastor, Maria ela agiu? Ela declarou, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por isso, queridos, nesses dias que antecedem celebrações natalinas, eu lhe convido a que você se renda diante do Senhor, a que você reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, que você reconheça que este Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e de que este Deus, Ele te ama tanto, que Ele deu a própria vida para que você pudesse ter a oportunidade de viver. Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós e em nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Deseja a pessoa que está em sua casa uma semana abençoada, uma semana de paz? Desejou? Que bom, queridos. Vamos interromper neste momento o culto coletivo. Eu lhe convido a, se Jesus não voltar daqui até lá e vida nós tivermos, a estarmos juntos na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite, com o culto de louvor
e adoração ao nosso Deus, com um culto de doutrinamento e oração, que será transmitido a partir das 7 da noite através do Facebook, e o culto ficará gravado para meia hora após a transmissão ser colocado no canal da igreja no YouTube. A nossa oração é que o Pai Celestial lhe conceda uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana sob os cuidados deste Deus tão bom, desse Deus tão maravilhoso. Estaremos impetrando a bênção apostólica, após o que teremos interrompido o culto coletivo desta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e com todo o Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.